E essa questão mais elaborada, né, em relação ao cunho, porque antes, a gente imagina, não havia tecnologia na época nem nada, mas essa coisa mais elaborada das moedas, das próprias cédulas, foi mais ou menos por aí que se plantou essa ideia, quando a gente chegou numa coisa que é minimamente parecida com o que a gente tem hoje. Olha só, as moedas elas surgiram na Fenícia 7 séculos antes de Cristo. Mas sempre os brímios. Naquela época. Sempre os brímios estão envolvidos em alguma coisa que tem dinheiro, né? Impressionante, né, Fernando? Naquela época era no martelo. Era no martelo. A cunhagem era feita em martelo, Guilherme. Então o que acontece? Ao longo de muitos séculos, essa cunhagem foi feita em martelo. Em Portugal, isso foi abolido por volta do século XVII. Século XVII, século XVIII, eles começaram a fazer a cunhagem em balancinho. Então, o balancinho é como se fosse uma máquina de cunhagem dessas modernas que a gente conhece hoje, porém não tão moderna, um pouco mais rudimentar. Mas não era mais um martelo de mão que batia, já era uma prensa. Vamos pensar numa prensa que batia essas moedas. Hoje, a tecnologia, o Parque Fabril da Casa da Moeda do Brasil, por um exemplo, ele foi modernizado na década de 60, 1960. Porém, a Casa da Moeda do Brasil data de 1694. 1600? 1694. Mais de 300 anos, então. Vai completar agora 330 anos a Casa da Moeda, ano que vem. Então, assim, desde 1694, nós já tínhamos as sistemáticas de cunhagem de moedas com balancinho. Nós já tínhamos aí prensas batendo isso daí. O uso de martelo já era bem defasado, porque a produção era muito pouca. Mas, assim, moderno, como a gente tem conhecimento hoje, data do século XIX, da metade do século XIX para frente. O nosso dinheiro, para você ter ideia, papel moeda, não estou falando de moeda metal, papel moeda era fabricado na Inglaterra pela Thomas Delarue e nos Estados Unidos pela American Banknote. Vinha de avião, quando era a época de avião. Vinha de navio. Então, assim, produzir o dinheiro hoje demorava mês para chegar aqui no Brasil. Não era como hoje, que saiu ali da Casa da Moeda, entra num caminhão, está lá no banco. Demorava tempo para chegar. Bom, muito bem. Vou falar então, é claro, você já citou alguns aspectos aí, da importância da numismática. Não só, né, na questão de cédulas, mas na própria história do mundo, história econômica do mundo também, né? Com certeza, Guilherme. O que mais me fascina quando a gente fala de cédulas, de moedas, de numismática, é você olhar para uma cédula e ver aqui, por exemplo, Cândido Rondon. Isso foi o que começou a me despertar. Quem foi Cândido Rondon? Essas figuras históricas chamavam atenção, então? Me chamava atenção essa história. E aí eu comecei a pesquisar. A numismática é uma ciência muito afim de diversas outras ciências, não só história. História, geografia, português, matemática. Fernando, o que numismática tem a ver com português? Você sabia que Brasil, aqui no Brasil, em português, era escrito com Z? Brasil era escrito com Z no nosso papel moeda. Não estou dizendo em literaturas, não. Era oficial. O nome do Brasil era com Z. República dos Estados Unidos do Brasil. Do Brasil, não conhece. Então isso perdurou até o início do século XX. Como que a gente ignora isso? Eu não estou vendo, será que o cara lá só errou? Não é possível, né? Esse cara não sabe que o Brasil conhece. Né? É da época. O problema é que às vezes a gente tenta enxergar o passado com os olhos do futuro. Então, para que nós possamos entender isso, a gente precisa se transportar para aquela época. Você faz essas viagens? Ah, com certeza. Eu comecei. Nós temos um canal no YouTube que se é chama Vivendo a História. Lá na Vivendo a História, nós começamos agora, tá recente. Eu até te convido, Guilherme, para acompanhar com a gente. Mas vou. Nós estamos estudando toda a numária do Brasil. O que é isso? Todas as peças, as moedas e cédulas que foram cunhadas para o Brasil ou que foram cunhadas aqui no Brasil. Certo. Todas essas a gente está estudando. E nós começamos no descobrimento do Brasil. Muita gente, olha o tanto que é relacionado a outras ciências, muita gente nem sabe quem era o rei de Portugal no descobrimento do Brasil. Você sabe, Guilherme? Todo mundo lembra só do Pedro Álvares Cabral, né? Esse era o navegador. E quem que era o governante? Algum João de plantão? Consulta aos universitários aqui. Dom Manuel I. Dom Manuel I, tanto é que nós tivemos as ordenações. Sendo Portugal, Manuel era mais óbvio, né? As ordenações manuelinas é porque o rei se chamava Manuel. Sim. Então, assim, naquela época, a gente vem fazendo essa contextualização desde Dom Manuel I
Nós já passamos por ele, já chegamos em Dom João III, que era filho dele, e que governou de 1521 até 1557. E nós vamos seguir acompanhando essa história e correlacionando com os fatos históricos que a gente conhece até os dias atuais. É um projeto de 1 ano. Nós vamos passar um ano falando de história. Mas é fascinante, né, Fernando? Exatamente. A gente se imaginar naquele momento histórico, como que foi isso aí, quem surgiu, como você disse, qual é a figura histórica, que tipo de atitude ele tomou, deixou de tomar, que influenciou. Eu sou fascinado com história. Não, sem dizer que nós somos muito arraigados em vários aspectos da numismática e nem nos prestamos atenção disso. Você falou, me dá um cobre. Você já escutou que o fulano não vale um tostão furado? Sim. Rapaz, hoje eu não tenho um vintém no bolso. Exatamente. Vintém era moeda de 20 réis. O tostão era moeda de 100 réis. Rapaz, eu não sei o que está acontecendo, não tem nenhum cruzado. Muita gente acha que é por conta dessas emissões do período recente de cruzado, mas não é. Não. É porque antigamente nós tínhamos moedas de 400 réis que eram conhecidas como cruzado. Moedas de ouro e de prata. Então as pessoas comuns do povo não tinham acesso a cruzado. Rapaz, eu não tenho nenhum cruzado. Nenhum cruzado. Imagina, quão pobre eu sou. Né?